E o tema de hoje é ansiedade. Você já passou por algum momento constrangedor, engraçado ou uma situação mais complicada por causa da ansiedade? Exemplo, você estava tão ansioso ou tão ansiosa com alguma coisa que isso te gerou uma situação que nem precisava. Aliás, eu acho que a maioria das situações que a ansiedade gera são desnecessárias, né? Mas e aí, já aconteceu com você? Já passou por isso? Bom, eu acho que você já passou por isso. Eu sei que eu já passei. A questão é que ninguém gosta de andar ansioso, de viver ansioso. A gente experimenta isso, né, muitas vezes, porque todo mundo sabe que ansiedades acontecem nas nossas vidas, mas o problema é quando a gente vive ansioso, quando a gente começa a andar em ansiedade, e essa ansiedade vai gerando mais ansiedade e você sabe o que eu estou falando, é uma bola de neve que a gente não gosta e a gente não quer viver dessa maneira. Se você já participa há muito tempo das lives e ouve as ministrações de domingo, se eu não me engano, há 2 anos mais ou menos, algumas ministrações, o pastor Horácio falava muito sobre ansiedade, sobre essa preocupação com algo que não existe ainda, que é o futuro. Não é? Preocupação com aquilo que você não tem controle. Nós muitas vezes ficamos tão presos naquilo que pode ou não acontecer e ficamos ansiosos com isso. Tem certas ansiedades que a gente até considera boa. Eu, particularmente, quando eu compro alguma coisa eu fico aguardando chegar, eu fico ansioso, entre aspas, que é uma sensação gostosa, né? Chega, não chega, vai ser do jeito que eu gostaria ou não. Isso aí, eu acho que para o que a gente vai conversar hoje, eu nem consideraria como ansiedade. Mas fato é que a ansiedade é um problema muito sério. Em 2015, a OMS apontava o Brasil como o país com mais ansiedade do mundo. E aí, fazendo umas pesquisas aqui, eu vi que em 2020 a liderança continua sendo do Brasil. E durante a pandemia, nós tivemos um problema mais sério ainda. A quantidade de mulheres com transtornos de ansiedade dobrou pelo estudo realizado pelo Ibope. Então, pensa só num problema atual, num problema que está sendo vivido, né? De acordo com o estudo aí, antes da pandemia, existem alguns escapes, né? A pessoa podia sair, ver outras pessoas, confraternizar e tal, e isso dava uma diminuída na ansiedade. Agora que a gente não tem, ou não deveria ter, esse tipo de ir e sair, ficar aglomerando, então isso tendeu a aumentar a ansiedade em todas as pessoas, né? E o estudo trouxe aí que foi maior nas mulheres. Mas como eu falei que ia trazer algumas perguntas para vocês, eu quero trazer mais uma. Você acha que é normal ser ansioso? Comum, a gente sabe que é. Acabei de trazer 2 estudos aqui para você, o da OMS e do Ibope. É normal ser ansioso? Porque normal e comum são coisas diferentes, você sabe disso, né? Comum é aquilo que é frequente. Comum é aquilo que acontece com muita frequência, que muitas pessoas têm. Então, a ansiedade é comum. Mas é normal? Ou seja, é natural? Está dentro da norma? Está dentro do esperado? É isso mesmo que tem que ser? Ou é um problema? Ou é uma doença? Ou é algo que não deveria acontecer? E é uma pergunta também com a resposta muito simples. Apesar de haver estudiosos que digam que a ansiedade é normal, né? A palavra de Deus nos diz que não. Se você for olhar em Provérbios 12, no versículo 25, fala que o coração ansioso deprime o homem. Ora, depressão é normal? Aliás, o transtorno de ansiedade está muito ligado à depressão, né? E os casos de depressão também têm aumentado muito. E é normal? É isso mesmo? A gente vai simplesmente se conformar que é isso aí, pronto, e vida que segue, adoeceu, tomar remédio? Eu acho que não é uma boa ideia, porque a palavra de Deus tem algo novo, algo diferente para você e para mim. Muitas vezes você e eu ficamos ansiosos, por quê?
a gente complica algo que é simples, ou que deveria ser simples. A gente segue a nossa emoção, a gente deixa a palavra de Deus de lado e não somos simples. E aí eu queria trazer com você aqui um texto muito conhecido, está em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15 e 17. Se você está com a sua Bíblia aí, por favor, abra no capítulo 2 de Gênesis para a gente ler o versículo 15 até o 17. Então diz assim: O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Gente, simples, né? Eu quero focar com você na simplicidade desses versículos que nós lemos. Deus deu um mandamento, deu uma ordem para Adão e falou: olha, você pode comer de todos os frutos, exceto desse fruto aqui. Se você comer desse fruto, você morrerá. É simples ou não é, pessoal? Então vamos ver como é que as coisas ficam complicadas agora? Você está em Gênesis 2, você vai pular para o próximo capítulo, Gênesis 3. Nós vamos ler o versículo 1 até o 5. E olha quem que é o mestre em complicar as coisas, hein? Vamos lá. Gênesis 3, de 1 a 5. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado, certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha só a serpente já complicando aí. Aí a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. A mulher já complicou um pouco mais, que Deus não falou nada sobre tocar, né? Você leu comigo o capítulo anterior, Deus falou para não comer. A mulher já começou a complicar as coisas junto com a serpente, trouxe a complicação e a mulher caiu nessa lábia aí de Satanás. E no versículo 4, o que a serpente fala? É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então, pessoal, vamos lá. Existia um mandamento simples: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente começou a trazer confusão para a mente da mulher. A mulher ficou confusa, como a gente pode perceber na fala dela, e o resultado você e eu sabemos, né? A partir desse momento veio ao mundo, a partir de Adão e Eva, a desobediência, e essa desobediência foi herdada por cada um de nós, que precisamos experimentar de algo novo para termos uma nova natureza, a natureza que o Senhor projetou e programou para nós no início de tudo. A questão é que perdeu o foco na simplicidade, né? O mandamento de Deus era simples e a serpente trouxe a confusão, e Eva, assim como Adão também, que também comeu do fruto, trouxeram aí a complexidade que não existia. E Deus criou o homem para quê? Simples, para se relacionar com ele. Deus criou você e me criou para que nós possamos termos um relacionamento com ele, assim como Adão e Eva tinham antes do pecado. Mas desde o primeiro pecado, desde a desobediência, nós ficamos complicando as coisas simples. E muitas vezes, não poucas, muitas vezes, a gente complica a nossa vida, tornando ela algo assim extremamente desgastante. E eu falo a começar em mim, que preciso simplificar muitas coisas na minha vida. É assim com você também? Então a gente precisa aprender
Aprender da palavra, aprender de Jesus. Né? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era simples, Jesus é simples. Mas tem outro relato bíblico que eu queria trazer para vocês que fala também sobre simplicidade ou complexidade, né? A gente que vai escolher. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Diz assim, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E aí você pode pensar comigo assim, bom, nesse caso é muito mais simples eu ir pela porta larga do que pela porta estreita. Tá, mas é porque você não pensou o quão larga é essa porta. Imagina só que você tem uma porta tão larga que você não enxerga. É como se fosse um grande deserto, que você não sabe nem para onde você tem que ir. No primeiro dia de faculdade, se eu não estou enganado, há muitos anos, minha professora Ângela, ela falou, se não foi no primeiro dia, foi logo no começo, mas ela falou assim, nenhum vento é favorável quando você não sabe para onde você está indo. Não é a frase dela, mas eu não me recordo aqui o nome do autor, e foi a primeira vez que eu tinha ouvido essa frase. Nenhum vento é favorável quando não se sabe para onde está indo. Você está indo, né? Então essa é uma alusão a quem está velejando, né? Você tem um barco à vela, você vai usar a vela para que o vento te leve aonde você quer ir. Mas se você não sabe para onde você quer ir, qual que é o vento certo? Qual que é o vento ideal? Essa é a porta larga. Essa é a porta larga. Ela é muito mais complexa do que a porta estreita. A porta estreita, ela parece um pouco mais difícil, né? Mas se você tem um caminho a seguir, é muito mais simples. Você tem um caminho, você tem uma direção. Basta obedecer. E por que a gente complica então, né? Porque o pecado trouxe ao homem esse desejo de ser como Deus. É justamente o oposto do que a serpente falou com Eva. A serpente falou, né? Vocês serão como Deus se vocês comerem. Não, começou a querer ser como Deus. Não confiar mais em Deus. Começou a desobedecer espontaneamente, livremente, fazendo aquilo que acha que é o melhor e vendo as consequências. As consequências, que uma delas é a ansiedade. Consequência dos problemas que foram gerados por causa do pecado, né? E aí, falando de simplicidade, complexidade, né? Juntando isso com ansiedade, a gente sabe que, como eu disse no começo, né? Ansiedades existem, elas podem acontecer na nossa vida, elas vão acontecer na nossa vida. Um exemplo disso que a gente pode citar também, imagina aí quando um garoto vai pedir a mão da namorada, a mão da menina ao pai para ser namorado, né? Eu acho que isso acontece ainda, gente, tomara que sim, né? Mas vamos supor que é isso aí. O menino vai lá se apresentar ao pai da pretendente, da menina que ele quer namorar e casar. Ele vai ficar muito ansioso. Ele vai ficar muito preocupado. É normal. Mas sabe o que não é normal? Uma vida constantemente ansiosa. Uma vida que é desgastada, que é minada por causa da ansiedade. De acordo com o dicionário Ousis, ansiedade significa estreitar, oprimir, apertar. É como se tivesse algo te sufocando, te apertando. É algo muito ruim. É uma sensação muito ruim. E é uma sensação que cada vez mais é experimentada. A ansiedade, ela gera angústia. Angústia é aquela sensação que tudo vai dar errado. Você fica 24 horas por dia esperando a notícia ruim chegar. E isso não interessa nem qual notícia que vai chegar, porque você já vai sentir e viver tudo isso antes. Você já está acostumado a ver as coisas de uma maneira ruim. Lembra do ponto de vista que a gente fala com tanta frequência também?
quando a gente começa a ver as coisas influenciado por essa ansiedade, a gente começa a ter uma visão míope da vida, do mundo. A gente distorce tudo que a gente está vendo e até as coisas que são reais, palpáveis e visíveis, você começa a distorcer. E é um ciclo vicioso. É a ansiedade que gera angústia, que gera depressão, que gera mais ansiedade, que gera desespero. E isso o Senhor não tem para mim e não tem para você. Mais uma perguntinha para você e para mim refletirmos hoje. Você acha que Deus é ansioso? Pensa comigo. Deus é ansioso? Deus tem medo? Deus sente vergonha? Você sabe, né? Se você conhece um pouco da Bíblia, que não. Deus não é ansioso, Deus não tem medo, não tem vergonha. E se eu te lembrar agora que nós, você e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você e eu fomos criados para não sermos ansiosos, para não vivermos no medo e para não vivermos em vergonha. Na criação de Deus não existe ansiedade. Adão e Eva andavam nus no Jardim do Éden. Eles não se preocupavam com o que eles tinham que comer, com o que eles tinham que vestir. Eles tinham liberdade no relacionamento entre eles e com o Senhor. Não havia suspeita entre eles. Só que depois que comeram o fruto proibido, o que aconteceu? Os olhos de Adão e Eva se abriram, perceberam que eles estavam nus, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ficaram com medo, esconderam-se de Deus. Gente, o pecado complica. O pecado sempre vai trazer ansiedade. O resultado dessa ansiedade, né, dessa conversa complicada, dessa conversa traidora, dessa conversa mentirosa da serpente, o resultado foi esse. Complicou a vida de Adão e Eva. E complicou a nossa vida também. Porque enquanto você e eu não experimentamos o novo nascimento, essa é a vida. Infelizmente, essa é a vida. Mas graças a Deus que você e eu temos hoje a possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Porque a gente não pode aceitar a ansiedade como normal, como algo que é isso aí, é isso mesmo, porque isso é fruto do pecado. E se é fruto do pecado, eu não quero para a minha vida. Imagino que você também não queira para a sua. E aí a gente tem que pensar, qual que é o antídoto para a ansiedade? Ela existe, ela está presente na nossa nação e no mundo. E qual que é o antídoto? O que eu faço para não estar ansioso, para não viver em ansiedade? Porque eu repito, gente, às vezes, várias vezes, porque é importante. Eu não estou dizendo que o cristão não fique ansioso. Eu estou dizendo que o cristão não anda, não vive, não é constante na vida do cristão andar ansioso. Percebe a diferença? Então, o cristão que vai pedir a mão da moça em casamento para o pai dela vai ficar super ansioso. E que bom que fique. É para ficar mesmo. Mas o cristão não anda em ansiedade, não deve andar essa montanha russa. Não, nós devemos crescer continuamente. E uma vida cada vez com menos ansiedade é o que eu quero para mim e para você. E qual que é o antídoto então, gente? Como que a gente como que a gente deixa, como que a gente acaba com esse problema tão grave que assola você, talvez, a mim e a nação, né? Como eu falei do estudo aí no começo, 2 estudos, um da OMS e um do Ibope, e de 2020 esses estudos, tá? São recentes. A gente tem que se relacionar com Deus. Parece simples, né? Porque é. Relacionamento com Deus. Vamos pensar antes do pecado, como é que era? Adão e Eva não tinham um relacionamento profundo com o Senhor. Eles nem tinham noção do que era estar ansiosos. Quando entrou o pecado, que isso aí tudo aconteceu. Quando a gente anda pelo caminho estreito, que eu falei no versículo, significa que a gente está andando com o Senhor.
Porque Ele está conosco no caminho. Porque Jesus é o caminho. É por Ele, é por meio dEle, é para Ele. Quando nós estamos no caminho, nós recebemos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Essa paz que tira de nós toda a ansiedade. Nós também recebemos um propósito. Você sabia que você não está aqui à toa? Que o Senhor tem um propósito na sua vida? Que Ele tem um propósito na minha vida? E o propósito de Deus, eu vou falar rapidamente aqui, mas que a gente já falou isso outras vezes também, não é, eu quero focar na ansiedade, mas o propósito de Deus é ter filhos e filhas semelhantes a Jesus. E isso é maravilhoso, porque se você e eu formos e somos semelhantes a Jesus, nós vamos agir e viver parecidos com Ele, semelhantes a Ele. E isso é vida, isso é paz, isso é ter propósito. Dentro dessa ideia, né, de estarmos livres da ansiedade, buscando o relacionamento constante com o Senhor, eu quero só lembrar a você que nós temos uma arma poderosa chamada oração. E eu já falei e eu repito, porque é importante, porque muitas vezes os conceitos são trocados, os conceitos são modificados. Oração é muito mais do que você agradecer pelo dia quando você acorda, orar agradecendo pelo alimento quando você vai almoçar ou quando você vai comer alguma refeição, ou orar antes de dormir. É muito mais que isso, é um relacionamento, é você conversando com o seu Pai, com o seu Criador, com aquele que te ama, aquele que entregou a vida por você, aquele que fez tudo para que você tenha vida abundante. Aquele que renova sobre você a cada manhã suas misericórdias, trazendo a possibilidade de nós sermos alegres nele. A oração é uma arma poderosa e nós precisamos utilizá-la. Tenha um momento no seu dia, crie uma rotina, busque a Deus, leia a palavra, medite na palavra, não é? O salmista falava que na palavra do Senhor ele meditava de dia e de noite. A Bíblia é extremamente importante para todos os cristãos. Mas sabe qual que é o problema? É que ela não pode estar no papel. Não é isso aqui, gente. Não é isso aqui. Não é isso aqui. É isso aqui. É no coração. A palavra de Deus que produz vida para você e para mim é a que está no coração. Não que está só no decoreba ou que está na letra, no papel, né? Mas é aquela que transforma. Através do seu relacionamento com o Senhor, isso vai acontecer. Se você já não está experimentando isso, você vai experimentar. Busque a Deus. Tenha um horário para fazer isso. Todos os dias, naquele horário, faça isso. Todos os dias, naquele horário, busque o Senhor. Leia a palavra. Converse com pessoas mais maduras que você, na fé. Não vai pedir conselho para gente que está no mundo, para gente que está precisando de mais ajuda que você, talvez, ou pessoas que você já sabe que os conceitos, os princípios, os valores não são condizentes com o reino de Deus. Porque aí você vai simplesmente ouvir algo que vai continuar te atrapalhando, se não piorar a sua vida. Saiba com quem você pede ajuda, né? Conheça a pessoa. Crie um relacionamento também com as pessoas, para que vocês, uns com os outros, também tenham confiança um no outro para poder conversar. Mas principalmente, tenha um relacionamento com o Senhor. Leia a palavra, ore muito. Ore não só para pedir, nós já falamos sobre a oração aqui várias vezes, mas ore para ser cheio do Espírito Santo. Ore para abençoar as pessoas. Ore para abençoar a sua nação. Ore para
falar com o seu pai, para contar ao seu pai como foi o seu dia, o que você está sentindo, se derrame, abra o seu coração para ele. É muito diferente dessa oração automática que a gente aprende no passar dos anos, né? Vamos orar pelo alimento. Senhor, muito obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por esse dia, dê a nós uma noite de sono abençoada, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado pela noite de sono, me dá um dia abençoado. Gente, vamos além. Que relacionamento é esse? O Senhor tem para você e tem para mim algo muito maior. E a última pergunta, que é uma repetição, né, da pergunta que eu já fiz. Você tem vivido ansioso? Tem vivido ansiosa? O Senhor Deus, nosso Pai, Ele quer voltar, né, fazer com que nós voltemos àquele design original que Ele fez em Adão e Eva. Para a gente viver uma vida de paz e propósito, sem ansiedade, sem medo, sem vergonha. Porque Deus permanece o mesmo, tá, gente? Quem mudou foi você, fui eu. Nós que mudamos. Vamos nos esforçar para nos relacionarmos com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai amoroso, todos os dias. Porque eu não sei você, né? Eu sou casado, minha esposa e eu conversamos todos os dias. Faz parte do nosso relacionamento. Se nós não conversarmos, não soubermos como é que o outro está, não estarmos juntos, aliançados, nosso relacionamento vai estar comprometido. Por que você acha que vai ser diferente com o Pai, nosso Pai querido, o Senhor? Né? Temos que nos relacionar com Ele diariamente, lendo a palavra e orando. E assim a gente vai permitir que o Senhor transforme a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de pensar, e a gente volta à simplicidade do Evangelho. Sabe, gente? Simples é obedecer. Complicado é o resto. A palavra de Deus é simples e ela traz para você e para mim simplicidade. Deus não quer que nós vivamos ansiosos. Ele tem para você e para mim uma vida cheia de paz. A paz que vem dele, a paz que excede todo entendimento.